Olá, queridos ouvintes e alunos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast EBD e Você, onde a palavra de Deus é estudada com profundidade, clareza e aplicação prática. Eu sou o professor Janilson e hoje estou aqui com meu grande amigo e companheiro de ministério, o professor Heraldo. Paz do Senhor, Heraldo. Paz do Senhor, professor Janilson. É sempre uma alegria estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes para mergulharmos nas Escrituras. E olha, o tema de hoje está simplesmente maravilhoso. A promessa do Espírito Santo e seu duplo papel, regenerador e capacitador. Exatamente, Heraldo. Hoje vamos explorar dois momentos fundamentais da atuação do Espírito Santo. Primeiro, vamos olhar para o Evangelho de João, onde Jesus promete o Espírito como aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que age no coração do pecador, iniciando o processo de conversão. Isso mesmo! Essa é a fase em que o Espírito Santo trabalha de forma regeneradora. Ele ilumina a mente, revela o pecado, mostra a necessidade da graça e leva o ser humano ao arrependimento. Uma obra linda e essencial da Trindade. E depois, Heraldo, a gente vai caminhar lá para o livro de Atos, onde vemos essa mesma promessa se cumprir de forma poderosa no dia de Pentecostes. Aqui o foco muda um pouco. Não é só sobre regeneração, mas sobre capacitação. O Espírito vem sobre os discípulos com poder. Exatamente! Em Atos, o Espírito é apresentado como aquele que capacita a igreja para testemunhar, pregar com ousadia e operar sinais. A promessa do Pai se cumpre e inaugura uma nova fase na missão da igreja. Então fica com a gente. Nos próximos blocos, vamos detalhar essa obra dupla do Espírito, converter e capacitar. E claro, trazer aplicações práticas para sua vida, sua igreja e seu chamado. Porque conhecer é importante, mas viver no poder do Espírito é essencial. Muito bem, queridos ouvintes. Como já anunciamos, o tema da nossa lição de hoje é a promessa do Espírito. Vamos agora à leitura do texto áureo, conforme está na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Esse versículo marca um momento muito especial. Jesus, já ressurreto, sopra sobre os discípulos e antecipa a chegada do Espírito Santo. É uma espécie de sinal profético, um gesto simbólico que aponta para a grande promessa que se cumpriria plenamente em Pentecostes. É verdade, professor Janilson. Esse gesto de Jesus mostra que o Espírito Santo é dado por Ele mesmo. Não vem por esforço humano, mas é um dom, uma dádiva. E essa cena já nos lembra lá do Gênesis, quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão. Aqui é como se estivesse começando uma nova criação, agora espiritual, nos discípulos. Excelente ligação, Heraldo. Agora vamos à verdade prática da lição, que resume de forma muito clara a essência do nosso estudo. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Isso precisa ser destacado. O Espírito Santo não é exclusividade de um grupo específico, como muitos pensam. Não é só para apóstolos, líderes ou pessoas muito espirituais. A promessa é para todo crente arrependido. Isso é libertador e motivador. Amém! É uma promessa viva, atual e inclusiva. Agora vamos à leitura bíblica em classe, também conforme a nossa revista. Se você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar com a gente. João 14, 16 a 18. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 7 a 8. 7.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 20, 21 a 22. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esses textos são riquíssimos. Eles mostram que o Espírito Santo é consolador, mas também mestre e guia. Ele ensina, relembra as palavras de Jesus, convence o mundo do pecado, conduz à verdade e, o mais bonito, ele não nos deixa órfãos. Isso é muito forte, professor Heraldo. Em um mundo de tanta incerteza, saber que o Espírito habita em nós e permanece conosco para sempre é um verdadeiro consolo. Jesus nos garantiu essa presença. E é importante lembrar, professor Janilson, que esse Consolador não veio apenas para trazer conforto, mas para capacitar, ensinar e preparar a igreja para sua missão. Como veremos mais adiante, lá em Atos, essa promessa se transforma em poder ativo para testemunhar Cristo ao mundo. Perfeito, professor Heraldo. E agora que fizemos essa leitura completa dos textos da lição, vamos caminhar para a introdução, que já nos apresenta os dois eixos principais do estudo. B. Introdução. Nesta lição, analisaremos dois momentos significativos. Primeiramente, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que atuaria inicialmente na vida do pecador para promover a conversão, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito no Evangelho de João e a perspectiva capacitadora do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Professor Heraldo, o que o senhor pode reforçar do que já demos início na abertura do programa sobre essa introdução? Professor Janilson, a introdução já dá o norte da lição. Ela deixa claro que o Espírito Santo tem duas atuações centrais. Uma na regeneração do pecador, ou seja, o Espírito age na conversão, no convencimento da verdade, e outra na capacitação dos crentes para a missão, que é o que vemos no derramamento do Espírito em Pentecostes. Isso nos ajuda a entender que o Espírito age em nós e também através de nós. Muito bom, professor Heraldo. Então, no próximo bloco, vamos aprofundar esse primeiro ponto. Muito bem, vamos agora ao tópico 1 da lição, que tem como título A Promessa do Pai. Vamos seguir ponto a ponto como está na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. 1. Jesus enviará o Consolador. O texto nos diz: no Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, verso 16. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, verso 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, verso 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse trecho já começa deixando claro algo muito profundo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou influência, ele é uma pessoa e tem uma missão específica dentro do plano de Deus. Jesus prometeu que enviaria outro Consolador, ou seja, alguém com a mesma essência, a mesma natureza divina. E esse Consolador teria uma função central: convencer o mundo. Convencer não apenas intelectualmente, mas no íntimo, levando ao arrependimento e à fé. Isso mesmo, e olha que maravilhoso! Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, não é uma visita temporária, não é um apoio à distância. O Espírito passa a fazer morada dentro do crente. Isso é intimidade, é comunhão contínua. E ainda mais, ele não apenas consola, mas transforma, é regenerador. 1. Jesus enviará o Consolador.
A revista continua dizendo: a palavra grega traduzida como consolador é parácletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um parácletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Que riqueza, professor Janilson! Esses termos gregos nos ajudam a compreender melhor a profundidade do texto. O Espírito Santo não é apenas um consolador qualquer, mas é outro da mesma espécie. Alguém como Jesus, com o mesmo amor, autoridade e poder. E o papel dele é amplo. Ele ajuda, intercede, encoraja, guia, ensina. Ele é como um advogado que está ao nosso lado, representando nossos interesses espirituais diante do Pai. É um verdadeiro amigo presente em toda e qualquer situação. E olha que interessante, Jesus sabia que a caminhada dos discípulos não seria fácil. Por isso, ele não apenas prometeu um substituto, mas alguém que estaria ao lado e dentro de cada um deles, como presença viva de Deus. E essa igualdade na Trindade também é muito importante. O Espírito não é inferior ao Pai nem ao Filho, ele é igualmente Deus. 3. Não vos deixarei órfãos. A lição segue assim. A palavra grega para órfãos presente em João 14,18 é órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, João 13,33. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Esse trecho é muito tocante. Jesus usava termos carinhosos com os discípulos. Ele os tratava com amor de pai. Quando ele fala que não os deixaria órfãos, ele está dizendo: mesmo que eu vá fisicamente, vocês não vão estar sozinhos. E o Espírito Santo é justamente essa garantia da presença contínua de Deus com seu povo. Professor Heraldo, Jesus não apenas prometeu presença, ele prometeu companhia pessoal e íntima. O Espírito Santo não é uma força vaga. Ele ama, fala, guia e se entristece exatamente como alguém que se importa. E no contexto da igreja hoje, essa promessa continua valendo. Nós também não estamos órfãos. O Espírito continua conosco, ensinando, guiando, consolando e capacitando cada crente que crê em Jesus. E é isso que a lição quer mostrar desde já, que a promessa do Espírito é atual, viva e poderosa, e que essa promessa transforma, guia e fortalece a Igreja de Cristo, ontem, hoje e até a consumação dos séculos. Muito bem, estamos de volta. E agora vamos caminhar pelo tópico 2 da lição, que traz um ponto teológico e espiritual muito importante. Tópico 2. O Espírito habita os discípulos. B. Subtópico 1. João 20:22. A revista nos convida a considerar todo o contexto dos versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20, 19 a 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, João 21 a 20, como ao imediato, 20, 23 a 31, 21, 1 a 25. Isso é muito importante, professor Janilson. Às vezes, a gente lê os versículos isoladamente, mas esse momento de João 20 é um evento chave na revelação do Cristo ressuscitado. Jesus entra no meio dos discípulos com um corpo glorificado, deseja paz, mostra as marcas da crucificação e logo em seguida assopra sobre eles o Espírito Santo.
Tudo isso num contexto muito profundo, marcando uma transição da tristeza para a alegria, da dúvida para a fé, da ausência para a habitação do Espírito. Subtópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, verso 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, BEP, oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enkusao, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2.7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Olha que conexão maravilhosa, professor Heraldo! Lá em Gênesis 2:7, Deus assopra o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Aqui, em João 20:22, Jesus, o Cristo ressurreto, assopra o Espírito, trazendo vida espiritual aos discípulos. É como se ele estivesse dizendo, agora vocês são nova criação. Esse sopro é muito mais do que simbólico, ele tem peso de regeneração, tem a marca do início de uma nova etapa espiritual para os seguidores de Jesus. Perfeito! A gente vê aqui uma obra do Espírito anterior ao Pentecostes. Em João 20, os discípulos são vivificados, eles nascem de novo, recebem o Espírito Santo para a habitação. Mas veja, isso não anula o que vai acontecer em Atos 2. No Pentecostes, o Espírito vem com poder, capacitador para a missão. Ou seja, temos dois momentos distintos, um regenerador em João, outro capacitador em Atos. B. Subtópico 3, um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22 também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento. A partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito. Romanos 8:9-14, Gálatas 5:16-26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então, aqui fica claro, irmãos ouvintes, João 20:22 é um momento de regeneração. O Espírito Santo passa a habitar nos discípulos. Eles agora têm nova vida, são guiados pelo Espírito. E mais à frente, em Atos 2, o Espírito viria sobre eles de maneira poderosa para a obra evangelística, cumprindo a promessa de Atos 1:18. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Exatamente. É como se em João Jesus dissesse, vivam como nova criação. E em Atos ele dissesse, agora vão e anunciem com poder. É a mesma pessoa do Espírito, mas com duas ações distintas, regenerar para formar discípulos e capacitar para enviá-los ao mundo. E essa verdade continua atual. Todo crente recebe o Espírito na conversão, mas também pode e deve buscar o revestimento de poder para a missão no reino de Deus. Muito bom, professor Heraldo. A gente vai fazer um breve intervalo agora, mas no próximo bloco vamos abordar o tópico 3 da lição, onde vamos entender como o Espírito capacita o crente para testemunhar de Cristo. Então, você que está nos ouvindo, continua com a gente. Pegue sua Bíblia, revista e anote tudo. A promessa do Pai é para mim, para você, é para todos os que creem. Estamos de volta, irmãos e irmãs, e agora vamos falar de um momento extraordinário na história da Igreja. Entramos no tópico 3 da lição, que tem por título A Promessa do Pai no Dia de Pentecostes. Esse é um daqueles momentos que muda tudo. É o cumprimento visível, sonoro e poderoso da promessa de Jesus. É verdade, professor Janilson. E o que eu acho lindo nesse ponto da lição é como ela nos conecta desde a Páscoa, quando Jesus é o Cordeiro imolado, até o Pentecostes,
quando Ele é o Senhor que derrama o Espírito sobre sua igreja. Vamos por partes, para a gente ajudar o ouvinte a acompanhar com atenção. Subtópico 1. De repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos 1:4-8, que, de repente, Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2:1-4. A expressão "de repente" aqui, professor Heraldo, fala muito ao meu coração. Mostra que o agir de Deus nem sempre vem com aviso ou programação humana. Eles estavam esperando, sim, obedecendo a ordem de Jesus de permanecerem em Jerusalém. Mas quando veio, foi de maneira poderosa e surpreendente. É verdade. E olha que interessante. Jesus já tinha soprado o Espírito nos discípulos em João 20:22, como vimos. Ali houve regeneração. Mas agora, no Pentecostes, é um derramar capacitador que prepara a igreja para sair ao mundo. E o Espírito não vem como um sussurro, vem com som como de um vento impetuoso, A 2.2. Subtópico 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que, durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, João 14:17, 16:8-10, 20:22 e 2 Coríntios 5:17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Especialmente no livro dos Atos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo. Como dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2.4. Aqui a gente entra em um ponto doutrinário importantíssimo, né? A distinção entre o novo nascimento, que é a regeneração, e o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Eles já eram discípulos, já tinham crido, mas agora são capacitados para o serviço, como Atos 1.8 já havia antecipado. Perfeito, professor Janilson. E esse enchimento é para testemunhar, para cumprir a missão que Jesus deu. A gente não pode confundir conversão com capacitação. São obras diferentes, do mesmo Espírito. E olha que coisa gloriosa! Todos foram cheios, não ficou ninguém de fora. A promessa é inclusiva, é coletiva, é viva. Subtópico 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo, Atos 2:38-39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais, concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis do batismo no Espírito Santo. E aqui está o sinal visível dessa experiência, o falar em outras línguas, um fenômeno espiritual profundo que, como o texto diz, não se limita a Atos 2. O Espírito concede dons, e entre eles está o dom de línguas como sinal do batismo, não como um fim em si mesmo, mas como evidência de um mover profundo e sobrenatural. Exatamente! E o texto é claro, eram línguas que glorificavam a Deus, línguas que serviam de sinal da capacitação. E veja, irmão, Pedro vai pregar logo depois, e o poder que o encheu no Pentecostes o transformou de um discípulo que negou a Cristo para um apóstolo ousado e cheio de autoridade. Então, meus queridos irmãos, vimos aqui que o Pentecostes não foi o fim da promessa, mas o início de uma nova estação para a igreja. Jesus prometeu, cumpriu e continua batizando com o Espírito Santo até hoje.
A promessa é para todos os que creem, como diz Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Que o Senhor nos encontre prontos, regenerados e buscando ser cheios do Espírito Santo para cumprir nossa missão com ousadia e amor. E que cada ouvinte do nosso podcast EBD e você seja impactado por essa verdade. A promessa é hoje, aqui, agora. Estamos chegando ao final de mais um episódio especial da nossa Escola Bíblica em formato podcast. E que bênção foi meditar nessa lição juntos. Vamos fazer uma breve recapitulação do que aprendemos hoje, professor Heraldo? Com certeza! Hoje percorremos 3 momentos muito marcantes da atuação do Espírito Santo, conforme a lição nos propôs. Primeiro, vimos que a promessa do Pai começa com Jesus anunciando que enviaria o Consolador, o Paráclito, aquele que viria para habitar nos discípulos, encorajá-los e guiá-los em toda a verdade. Depois, observamos o que aconteceu em João 20:22, quando Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. Um momento que simboliza a regeneração, o novo nascimento, ainda antes do Pentecostes. Foi o início de uma nova vida nos discípulos, uma obra interior do Espírito. E, finalmente, vimos o cumprimento pleno da promessa em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas uma emoção ou um evento isolado, mas o início de uma capacitação contínua da igreja para testemunhar com ousadia. E esse batismo no Espírito, como vimos, veio com sinais visíveis, com o falar em línguas, como evidência da ação sobrenatural de Deus. Mas mais do que o sinal, o mais importante é a transformação e capacitação para o serviço. Agora, querido ouvinte, com base em tudo isso, encerramos com a conclusão da nossa lição, que resume perfeitamente o propósito e a atualidade dessa promessa maravilhosa. Conclusão da lição. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, e na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Aleluia! Que verdade gloriosa! A promessa ainda é real, ainda está disponível, e Deus quer encher a sua vida com o Espírito Santo. Que possamos, como Igreja do Senhor, não apenas estudar sobre essa promessa, mas viver ela em plenitude, com temor, compromisso e fome espiritual. Obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio do nosso podcast EBD e você. Se você foi edificado, compartilhe essa palavra com alguém. E lembre-se, a promessa do Pai é para você, hoje.